Fala galera, mais um vídeo de qualidade de dados com Spark. Hoje o tema são nulos. Nulos aqui dentro do Spark podem ser valores em branco, os próprios nulos e os valores NaN. Quando a gente pensa em branco, vamos pegar o exemplo do sample que eu fiz aqui. É um formulário onde a resposta ficou sem ser preenchida. Esses métodos aqui não tratam esses casos. Os valores em branco vai ser tratado com length, alguma coisa que verifique o comprimento, o preenchimento desse campo. Os valores NaN não são os números, not a number no inglês. O Spark, para algumas soluções, interpreta diferente de nulo, mas para as funções de transformação que a gente vai ver por final, tanto o NaN como o nulo são tratados da mesma forma. Sem mais delongas, vamos para as três divisões que eu fiz. A primeira é de verificação, algumas soluções do nosso Spark para verificar os valores daquele conjunto de dados. Aqui eu estou chamando todos esses métodos. O isNull, o isNotNull vai ser o inverso. O isNaN vai verificar se os valores não são os números, né? O not a number. Aqui a gente faz uma comparação direta se os valores de question são igual a 1. E aqui a gente usa o método EquiNullSafe para verificar o valor igual a 1, para verificar o none. O que é esse EquiNullSafe? E ele é o menos popular das outras soluções. A gente tem essa característica de que para validações, e o que eu chamei de ordenação, o Spark diferencia not a number de nulo, e quando a gente compara um valor nulo com qualquer outro valor, utilizando os outros métodos e utilizando essa comparação direta, o resultado é um nulo. Essa validação falha, ela não vai retornar um true ou false, que é o que a gente vê aqui. Então, aqui o igual a 1 ele retornou uma validação, se é true ou false. Na nossa linha 6, que a gente tem um valor nulo para question, ele bugou. O Spark não interpretou aquilo ali, ele retornou o nulo. Para isso que existe o ECNUL safe. Então eu passo aqui o valor que vai ser verificada a igualdade, no caso aqui o 1.0, e aqui de fato fez a análise sem crachar a interpretação do Spark. Ele verificou que o valor nulo não é igual a 1.0. A gente falou ali da diferença do NaN para o nulo. Aqui a gente vai ter o caso, vamos rodar isso aqui, a nossa seleção, para a coluna answer. E eu comentei aqui essa validação do SNAN, bora descomentar ela para vocês verem o que acontece. Primeiro que answer é uma coluna booleana. Se a gente valida o SNAN para uma coluna de outro tipo, que não seja double ou float, essa validação quebra. E daí a gente vê o valor de novo da EquiNullSafe. Eu estou fazendo aqui no EquiNullSafe a validação se o valor é igual a NaN. Se a gente executa, independente se o tipo da coluna que vai ser comparada é float ou double, essa validação acontece com sucesso. E aqui, nos casos que isso é nulo, ele verificou corretamente que não é um valor NaN. E só o que realmente foi. E nesse caso aqui, todos não foram NaN, porque a coluna não é de tipo double ou float. Aqui as funções de ordenação são bem diretas. Então, dentro de uma função de sorte de ordenação, ela faz a ordenação por ordem alfabética ou por ordem numérica, por ordem ascendente ou descendente, de forma normal, só que os nulos eles podem tratar para aparecer primeiro ou aparecer por último. Se a gente e ela pode ter duas formas também de ser chamadas. Aqui a gente usando o método function, as funções do módulo function, ela também funciona. E para a coluna question, ela colocou os valores nulos por último, o S nulls last. Aqui fazendo a diferença também entre NaN e nulo. A gente vai perceber isso aqui quando a gente usar o S null first. Quando a gente usa esse método, os valores nulos foram para a primeira linha e os demais são ordenados de forma ascendente. Aqui o desce no leste, o nome é bem descritivo, que
a função faz. Ele ordenou a coluna de answer, e aqui o true e o false por ordem alfabética. O true veria por último, ordenou de forma descendente, e colocou os nulos por último. Isso aqui, se você for tratar os dados com função de janelas, dá para colocar um limite, pegar o primeiro que não é nulo, enfim. Dá para fazer algumas transformações para validar o conjunto de dados. E aqui as funções de transformação, eu trouxe duas. Aqui que o pessoal de ciência de dados, principalmente, que já convive mais com essas transformações, passa um pouco de calor, porque elas têm que ser feitas com muito zelo. A gente vai ver um caso ali daqui a pouquinho de por que essas transformações, simplesmente apagar a linha que tiver valores nulos, ou substituir esses valores nulos, pode trazer alguma dor de cabeça. Por padrão, ela usa o atributo HAL com valor N, então ela vai dropar qualquer registro que tenha um valor null ou não. Aqui em transformação, null e não vai ser tratado da mesma forma. Então a gente tem aqui o NaN e o nulo nessas 5 linhas, executando o drop na, a gente tem esse resultado. Só para validar que o N é o padrão, vamos passar ele aqui primeiro. A gente teve o mesmo resultado. Se a gente usa a palavra-chave de all dentro de HAL, ele vai apagar somente as linhas que todos os seus valores sejam nulos. Então já é uma forma de controle dentro da validação. Aqui eu estou voltando por sample novamente. A gente vê que a linha 7 tem todos os valores ou nulos ou não. E aí quando a gente especifica o HAL igual a all, é para só essa linha sumir, que foi o que aconteceu. A gente vai ter outras formas de controlar esse drop na, para ele não ser tão nervoso. Quando a gente pensa no trash, ele vai especificar que as linhas que vão ser dropadas vão ser aquelas que a quantidade de valores nulos for menor que essa. Então a gente quer garantir, vamos pegar aqui o 4, a gente quer garantir que pelo menos tenha 3 valores válidos para o resultado dessa transformação do drop. Vamos executar aqui para ficar isso mais claro. Vai pegar o mesmo caso que a gente teve ali no N, ou seja, todas as outras linhas que tinham um valor nulo foram dropadas. Aqui a gente garante que pelo menos 3 tenham os valores válidos. A gente diminui para 3, aqui ele já é mais permissivo. Então, todas as outras colunas, de fato, têm valores diferentes de nulo, pelo menos em 2 casos. Aqui é aquela situação do branco que eu falei lá no começo. Dá para a gente especificar também o subset, ou seja, quais são os valores que vão ser dropados. Aqui o question, a gente vai tirar todos os valores nulos só dessa coluna, que é o que ele está fazendo aqui. Você vê que em answer ainda tem alguns valores nulos e question não. Se a gente passa a answer, a mesma coisa. Só os valores nulos daquela coluna são dropados, as outras ele não faz essa validação. E aqui o FILNAR é o mais sensível. Aqui a gente vai substituir um valor pela especificação que a gente fizer. Um detalhe importante é o que? A coluna que vai ter os valores substituídos, ela tem que ter o mesmo tipo do valor que a gente quer substituir. O que é que isso significa? É, aqui é nosso sample novamente. A gente tem a coluna question, que ela é um float. Vamos tentar substituir o valor em question com true. A gente percebe aqui que a gente tem na nossa linha 3, 6 e 7 valores não. Se a gente executa dessa forma, o comando acabou de ser executado, ele simplesmente não faz nada, porque a gente precisa que esses valores tenham realmente o mesmo tipo, do que vai ser substituído pelo substituto. Se a gente especifica aqui 1.0, por exemplo, e aqui é interessante, o conjunto de dados é pequeno, dá para a gente validar. Eu vou dizer que todos os valores que são nulos ou não, agora vão ter o valor de 1 para a coluna de question. Para a nossa linha 3, isso faz sentido, porque são duas perguntas, aqui tem valor válido é 2, essa vai ser 1. Só que essa daqui, a gente vai ter uma substituição com falha, porque a gente já tem uma questão que foi a 1,
A 2 a gente consegue identificar aqui que é a que tem que ser, a que está faltante, a que a pessoa não preencheu na hora de responder a questão. A gente vai preencher aqui com 1, a gente teve os valores substituídos, mas aqui a gente gerou uma anomalia, a gente invalidou aqui nosso conjunto de dados. O value também aceita essa sintaxe do, do dicionário do Python. Então a gente tem duas colunas. A gente quer que tudo que seja preenchido seja respeitando essa regra. Então para question vai ser 1 e para answer vai ser true. Dessa forma aqui também a gente consegue fazer o preenchimento de novo, né? A partir do conjunto original, a gente tem esses valores, especificando o preenchimento. Dessa forma, esses valores são substituídos pelo que a gente especificou. De novo, muito cuidado nas transformações, mas não deixam de ser soluções válidas para alguns cenários. E ali, tanto as verificações como ordenações para teste de qualidade, expectations, são soluções que podem agregar para vocês colocar na caixinha de ferramenta. Especificamente essa Equinosafe, eu mesmo conheci preparando esse vídeo. Espero que tenha sido legal o conteúdo, pessoal. Feedback sobre esses momentos são importantes para outros momentos futuros. Grande abraço.